A gente tem acompanhado várias manifestações, algumas online e outras físicas. Racismo, antirracismo, fascismo, antifascismo. Todo esse debate veio à tona nas últimas semanas. E para a gente entender um pouquinho o que são esses movimentos e qual que é o nosso papel dentro deles, o Entre Elas traz duas pessoas gabaritadas para trocar essa ideia com a gente. A Mônica Torterotti, que é historiadora e educadora, e a Joyce Luz, doutoranda e mestre em Ciências Políticas pela USP. Eu sou Natália de Campos, sou advogada, membro da Comissão da Mulher Advogada em São Paulo e faço parte do coletivo Entre Elas junto com a Nath. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar com vocês novamente nesse nosso novo formato. A gente está muito feliz desse formato estar dando certo, de vocês darem devolutivas tão positivas para a gente. Então, eu sou a Natália, sou psicóloga, faço mestrado em Psicologia da Saúde. Queria primeiro agradecer a presença das nossas duas convidadas, que eu tenho certeza que esse debate vai ser maravilhoso, que são maravilhosas. Eu sei que muitos debates estão emergindo nesses últimos dias, ainda bem, né? Nós vamos focar hoje o nosso debate no tema o que é ser antifascista. Nos últimos dias surgiram diversas falas sobre o antifascismo, o que é fascismo, e muitas pessoas se sentiram preocupadas a se posicionarem em serem antifascistas. O que é positivo por um lado, mas por outro lado, a gente tem hoje na internet, né, muitas informações sendo veiculadas de maneira muito rápida. Então, para a gente começar, eu queria perguntar para vocês, agradecendo novamente a participação, e a pergunta só pode ser essa no começo, né? O que é fascismo? O que é ser antifascista? Eu sou a Mônica, eu sou historiadora e educadora, também sou produtora de conteúdo. Vou falar um pouquinho sobre o que é o fascismo, né? O fascismo, a gente pode identificar algumas características dele, como, por exemplo, acho que a principal que a gente mais vê é o ultranacionalismo, né? Então, aquela exaltação à nação. Tem muito debate também sobre, por exemplo, o Bolsonaro, se ele realmente é um fascista, né? Não só no governo, né, gente? Deixa eu deixar bem claro que o fascismo, ele é uma ideologia. Já deixar isso bem claro, que ele não é um governo em si necessariamente. As pessoas são fascistas, né? A população é fascista. O fascismo, ele tem um apoio popular, e a gente vê isso muito forte aqui no Brasil também. Como a gente também viu, por exemplo, nos governos que aconteceram na Europa. Na Alemanha, o Hitler, por exemplo, teve um apoio popular, como o Bolsonaro tem um apoio popular muito forte aqui. E também o que a gente vê, o que acontece no fascismo, né? Um ataque às minorias. O antifascismo, ele não pode ser, por exemplo, ele não pode estar desassociado com o antirracismo, por exemplo. Ele vai ser racista. O fascista, ele também vai atacar a população LGBT. São pessoas conservadoras, ultraconservadoras, são pessoas muito autoritárias. Então, quando eu falo pessoas, é porque eu estou tentando não só vincular a um governo, uma autoridade. As pessoas são autoritárias, os fascistas são autoritários e são violentos, né? Também é importante lembrar que eles são violentos e eles querem ter o monopólio da violência. Eu sou Joyce Luz, sou doutoranda e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e também trabalho num projeto de educação política que tenta levar o conhecimento um pouco de política para as periferias daqui de São Paulo, né, da cidade de São Paulo. Bom, primeiro que é uma ideologia, então ele não está associado estritamente a só um tipo de governo, um tipo de regime, né, político, como a gente costuma associar. Eles são traços que as pessoas carregam, né? Uma ideologia, são posicionamentos, são crenças, né? E surge muito, né? A discussão do fascismo surge muito lá na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, né? Então, a Alemanha sai derrotada da Primeira Guerra Mundial, a população sai em meio a uma crise econômica, com muitos desempregados, muita desigualdade social. Então, você tem o surgimento, você cria condições, né, para que um líder fascista, né, o Hitler, assuma o poder, né, para que um líder com características do fascismo assuma o poder em meio a uma sociedade que está desconectada da política. Então, nesse contexto, surge um líder fascista que carrega um traço conservador, né? E o que são traços conservadores, né? São traços de que, bom, eu tenho que recuperar a nação, eu trago um traço de nacionalismo, né? Eu tenho que carregar a bandeira alemã, né? Eu tenho que valorizar o que é ser um alemão, o que é ser alemã, né? Daí um pouco os traços do autoritarismo, né? Eu vou ficar preso a traços mais tradicionais, a ideias mais conservadoras. Então, vai existir uma raça que é superior, e essa raça é a raça ariana, é a raça dos alemães. Então, é assim, por exemplo, que o Hitler surge, né, lá na Alemanha,
E aí dá início ao fascismo, né, na Alemanha, né, todo o período que depois a gente vai seguir na Segunda Guerra, né, a gente vai ver os traços, né, o ataque aos judeus, a tudo que não era alemão, a tudo que poderia trazer uma desestabilidade para a construção de uma nação. E aí, medidas autoritárias. Quem é contra não é bem-vindo. Quem é contra precisa ficar calado. Quem é contra não pode se expressar. E aí vamos traduzir isso para o Brasil, né? Que recentemente a gente tem visto, na verdade, assim, desde 2014, né, com a vitória da Dilma Rousseff sobre o Aécio, a gente já começa a surgir um embate político. Junto ao embate político, a gente tem uma crise econômica que o Brasil começa a enfrentar. Então, olha esse movimento, eu tenho uma descrença na política, eu tenho um cenário econômico que só está se agravando, quando a gente tem a figura, né, do nosso atual presidente Jair Bolsonaro, que emerge, gente. Se a gente pensar em 2018, no início da campanha de 2018, ele não era um candidato que tinha muita visibilidade no início, né? E ele ganha uma visibilidade porque o nosso cenário econômico, o nosso cenário de disputas políticas, de descrença política na sociedade, vai aumentando. E aí ele aparece como um candidato que vai salvar a nação brasileira, né? Que vai dar um novo direcionamento. E marca muitas frases, né, dele. Nós vamos acabar com a velha política, nós não vamos seguir com a velha política. E quais são esses traços que a gente tem, né, da relação com o fascismo, né, em 2018? Eu vou trazer a família tradicional brasileira de volta. E na família tradicional brasileira não tem espaço para as minorias, não tem espaço para quem é homossexual, não tem espaço para os negros, não tem espaço para quem é pobre, né? Não tem espaço para a mulher. A mulher não pode sair de casa para trabalhar. A mulher precisa ficar em casa com os filhos, porque essa é a tradição, né? Esse deve ser o retorno para uma sociedade tradicional brasileira. E o retorno para essa sociedade tradicional é que vai recuperar a nação brasileira, né? E aí perceber uma população brasileira que é uma população analfabeta politicamente, que não sabe exatamente como funciona a democracia brasileira, o presidencialismo brasileiro, e aí acredita que um líder, de fato, que essa é a solução, de fato mesmo, que a gente tem que voltar para os traços tradicionais. E é uma população que legitima, né? Que assim como Hitler foi um líder que foi eleito, gente, né? Na Alemanha. E aqui nós também tivemos um líder fascista que foi eleito, né? Que carrega os traços do fascismo. Então, esse líder assume o poder e o que a gente começa a ver são medidas autoritárias, né? Dentro de um regime democrático. Nas últimas semanas, a gente viu surgir na internet movimentos de antifascista, antirracista, ou somos 70%, ou algumas outras memetizações, enfim. E eu gosto muito da sua fala, porque é uma bandeira que eu tenho levantado ao longo da semana. Na verdade, esse movimento fascista, ele não nasceu no último final de semana com essa loucura dos 300, ou com essas falas de vamos fechar o STF. O movimento fascista, ele está ganhando uma escala, assim, a gente tem tido, como você muito bem pontuou, a gente tem tido essa crescente desde a última eleição, quando o Aécio não sabe perder e traz toda essa polarização que sempre existiu também à tona, e aí a gente já tinha, na verdade o Bolsonaro, ele sempre teve falas fascistas, né, e ele foi crescendo conforme as pessoas foram dando mídia para ele. Porque eu acho muito curioso quando eu vejo as pessoas se arrependendo ou falando hoje eu sou antifascista, brasileiros antifascista, nem a esquerda nem a direita antifascista. Eu acho curioso duas coisas que a gente está vendo. Mais uma vez, a despolitização. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho se essa despolitização, ela ajuda na causa ou ela bagunça mais as pessoas falando nem a esquerda nem a direita, eu sou antifascista. Essa é uma dúvida. E a segunda questão é, a gente tem ouvido esse discurso de ódio crescer, né? Ele não nasceu na semana passada, mas em contraponto, a gente está vendo esse discurso de antirracista crescer também, antifascista, desculpa, crescer também. Então, o quanto que a gente se beneficia dessas pessoas que estão despolitizadas por milhares de motivos, algumas porque querem se manter despolitizadas, outras porque não tiveram acesso mesmo, porque a gente sabe do recorte que a gente tem de informação, a gente está fazendo esse debate pela internet, por exemplo, que já exclui uma parte da população do debate. Quanto que essas pessoas despolitizadas, elas podem ajudar a gente nesse combate ao fascismo
e quanto não. Eu vou pedir para vocês me ajudarem a entender tudo isso, então eu vou pedir para a Mônica comentar um pouquinho sobre tudo que tá confuso aqui também, e na sequência, se a Joyce puder comentar, eu fico muito grata. Sobre a questão da despolitização, né, sobre essa questão dos memes, por exemplo, eu particularmente não acho favorável, não acho que fortaleça a luta. Se a gente pensar na bandeira antifascista, ela tem o vermelho e o preto, que são cores significantes, cores do comunismo e do anarquismo. São bandeiras que, assim, têm um significado muito importante, sabe? E aí você pega, por exemplo, o pessoal fazendo com outras cores e tal, assim, não querendo ser chata e implicante, né? Porque é lógico que a ideia é que a ideia se amplie, que ela chegue em todo mundo. É óbvio que a gente quer isso, mas a gente também tem que manter o que a ideia traz, o que ela é, né? Quais são os movimentos que estão encabeçando esse antifascismo? A gente não pode perder isso é muito importante. O que me chateia aqui, sendo muito sincera, é que tudo vira chacota, tudo vira piada. As coisas muito sérias, elas não são debatidas com a seriedade que elas devem carregar, porque aqui, de modo geral, eu acho que a gente tem tudo a levar para uma piada, porque a população brasileira, ela tem um histórico e ela é negacionista. Então, a gente nega as coisas porque quando a gente nega, a gente acha que estamos afastando aquela realidade da gente, né? E o Covid é só um exemplo. A gente sabe que é uma coisa séria, mas ao mesmo tempo que eu vejo que as pessoas sabem que é uma coisa séria, elas não têm a devida preocupação, não estão se cuidando devidamente. Só um exemplo, tá? E aí, quando a gente fala do antifascismo, né, a gente vem querer trazer um debate político muito sério, né? A gente exige sim uma movimentação, porque é o que o pessoal está comentando. Não adianta só você postar coisa nas redes sociais, isso não é o suficiente. E aí as pessoas começam a fazer brincadeira, começam a postar, sei lá, meu palio antifascista, tá ligado? Umas coisas assim que. Aí eu fico me perguntando se a gente realmente está alcançando algum público, porque está chegando como a ideia tem que chegar? O antifascismo, ele está realmente chegando a essas pessoas? Ou ele está virando mais um meme na internet? E o que me preocupa nisso tudo também é que a despolitização, essa questão do não é direita nem esquerda, é muito preocupante. A pessoa, quando ela diz que ela não é nem de direita nem de esquerda, ela está se isentando de alguma coisa. Ela está querendo se afastar de uma discussão política. Ela não está querendo ser um agente da discussão, ela não está querendo participar daquilo. A gente tem uma tendência, pelo menos atualmente, essa tendência tem sido forte, né, de dizer que não apoia nenhum político, ou dizer que política é tudo igual, e isso é muito preocupante, porque nenhum político é tudo igual. Dizer que o Lula e o Bolsonaro é a mesma pessoa, a mesma coisa, gente, isso não tem cabimento, isso é um absurdo. E eu já vi pessoas de movimentos mais ligados à esquerda mesmo, mais extremas, assim, já vi pessoas do anarquismo dizerem isso, dizerem que é tudo a mesma coisa. Uma coisa é você ser contra o Estado, você ser contra qualquer tipo de autoridade. Agora, você dizer que você não é nem de esquerda nem de direita, porque uma coisa é quando esses movimentos surgiram, sei lá, na Revolução Francesa, com a divisão de parlamento. Agora, aqui, a gente não está mais dizendo necessariamente de um governo, de um Estado. Você ser de esquerda ou de direita é um posicionamento seu, é as suas atitudes no seu dia a dia, são as pessoas com quem você convive. É preocupante, sim, essa despolitização. Eu não acho que ela vai ajudar, não acho que ela vai agregar. Na verdade, eu acho que ela afasta as pessoas do discurso real, do posicionamento que elas precisam ter. E no antifascismo a gente tem que ter uma posição, não tem como você falar que você não é de esquerda nem de direita, porque o antifascismo ele está combatendo isso, ele está combatendo a direita ultraconservadora, né? É disso que a gente está tentando dizer, né? Tipo, e é por isso que as pessoas tentam explicar na internet, está tendo esses debates, né? Tipo, não use isso à toa, não brinque com isso. É uma luta que a gente, assim, está travando aqui, não é de agora, como a Joyce falou, realmente não é de agora, até porque pessoas marginalizadas, elas já sofrem repressão aqui a vida inteira, assim,
Desde que os portugueses chegaram no Brasil, a gente tem um genocídio da população preta e indígena aqui. Então, assim, democracia para mim aqui é um tema muito, muito delicado, porque a gente tem que questionar qual a democracia que a gente tem aqui, se ela realmente já existiu. Eu então... gosto muito da sua fala, Mônica, e eu penso que a gente tem que se aproveitar desse momento, né? Tem um estudo que fala que a memetização, ela dura mais ou menos 48 horas, 2 dias, ou seja, essa coisa da bandeira, trocar as frases e tal, as pessoas se declarando antifascistas, ela já acabou, né? Já passou aí essa moda. O que eu acho que a gente pode tentar com isso, que seria favorável para o nosso lado, é falar, ver pessoas que estão próximas, é o que a gente defende sempre aqui no Entre Elas, é a questão do diálogo. Por isso que eu acho que é um absurdo a gente colocar o Lula e o Bolsonaro no mesmo balaio, embora a gente possa fazer críticas a todo tipo de governo, porque eu não consigo imaginar o Lula sendo associado, por exemplo, ao fascismo e não emitir uma nota falando, gente, claro que não tenho nada a ver com esse negócio, sabe? Além da necropolítica que o governo Bolsonaro é claramente associado. Então, eu acho que é muito importante que a gente faça com que as pessoas se posicionem e não tenham medo de se posicionar, porque a gente tem uma narrativa histórica inteira de que as pessoas têm medo de se posicionar sendo de esquerda, porque às vezes a gente vai fazer uma aproximação com as pessoas e fala, mas você acha isso justo? Não. Mas você gostaria? Ah, então tá, então isso é ser de esquerda. E a pessoa fala, não, de esquerda eu não sou, mas eu concordo com o que você tá falando. Então, acho que, na verdade, essa memetização serviria, talvez, se a gente souber lidar com ela para trazer as pessoas para o diálogo, né? Se a gente pegar e falar, então tá, você está se declarando antifascista, então vamos conversar disso para além da memetização, que é o que a gente está buscando fazer. Joyce, queria que você ponderasse tudo isso, é muita informação, dá vontade de ficar aqui. Não sei se é por causa da reclusão também, porque a gente fica recluso e a gente quer muito conversar. E aí eu queria só acrescentar uma coisa, claro, antes, que aí já deixa a Joyce falar, senão a gente fica... eu concordo muito com isso que a Nath falou, e eu acho que a gente está passando por isso em quase todos os movimentos, né? As pessoas, elas sentem que elas têm uma obrigação, como eu falei no começo, né, de se posicionar. Isso aconteceu essa semana também com o movimento antirracista, né, de postar só aquela foto preta, beleza, tipo... Aí se você não postava foto preta, então você é racista, sendo que não tem nada a ver com isso, né? Se você só a pessoa parece que só faz as coisas às vezes. Se você sente que você tem a obrigação de se posicionar, você já não está se posicionando, exatamente, né? Eu falei bastante disso nas redes sociais essa semana, porque se você precisa postar uma foto preta ou qualquer outra memetização que seja para mostrar sua posição, porque você não está se posicionando. Eu tenho certeza porque assim, que ninguém a gente, por exemplo, eu tenho certeza se posiciona tanto que ninguém vai ficar com dúvida, né? Do exato. Tipo, se sair um caso de que for, seja assim, feminicídio, eu não vou precisar falar sobre aquele caso para as pessoas saberem a nossa posição, se a gente está aqui todo dia falando exatamente sobre a... Se você precisa disso para se posicionar, você já não está se posicionando. Exatamente. Você precisa rever os seus lugares, assim, porque... Exatamente. Um dia é muito pouco, posição é uma construção, né? A gente constrói o posicionamento. Então, acho que a gente tem esse movimento, né? E muito das pessoas associarem também ou esquerda, direita, a políticos específicos, né? Eu acho que isso acontece muito hoje em dia. Então, a pessoa pensa, não, esquerda é o Lula, não gosto do Lula porque ele fez isso e aquilo, então não posso ser de esquerda. Isso acontece muito, a Nath foi falando isso, eu pensei também no feminismo, às vezes a gente fala, não, tá bom, não sou feminista, Deus me livre, a pessoa fala. Aí você pergunta, não, mas você acha que as mulheres têm que ter os mesmos direitos, enfim, fala tudo sobre o básico do feminismo? Não, eu super acho. Então, você é feminista. Não sou. E isso acontece em vários movimentos, né? E eu acho que a gente tem essa falta, não sei se é falta de informações trazidas de maneiras muito erradas. A gente está no mundo das fake news, né? A gente fez até um vídeo sobre isso logo no nosso primeiro vídeo, onde as notícias chegam muito recortadas, né? Então você só vê, as pessoas têm acesso a informações muito rápidas e muito recortadas e já vão tomando posições a partir daquilo. E o quanto também eu acho que o Bolsonaro, ele sempre deu
declarações fascistas, ele se elegeu com declarações fascistas, né, desde o início, eu lembro de muito tempo já, desde que o Bolsonaro surgiu, ele já fazia uma série de declarações fascistas, então as pessoas não conseguem identificar que homofobia, racismo, como vocês trouxeram muito bem, são características de fascismo, violência, você validar uma violência, deixar que vidas sejam menos qualificadas do que as outras. O que a democracia traz? A democracia traz os diferentes convivendo. A finalidade da democracia é a busca pela igualdade. E não é a busca pela igualdade, o que significa? Significa eu olhar para quem está lá atrás e colocar quem está lá atrás ao meu lado, né? Ainda tem muito a ser feito? Obviamente ainda tem muito a ser feito, mas o que acontece quando eu, Joyce, deixo de me posicionar? Né? E aqui eu tô falando muito assim, eu, Joyce, branca, escolarizada, né, com ensino superior completo, com pós-graduação completa, eu estou na frente, né, ou estou à frente em alguns requisitos, né, sobretudo de educação e renda, eu estou à frente de muitos brasileiros que estão atrás. Qual é o meu papel de cidadã, Joyce, na democracia? É o de me posicionar não por mim, Joyce, porque é legal eu me posicionar por mim, Joyce, não. É porque eu, Joyce, tenho um dever para com aqueles que ainda precisam da presença do Estado ativamente, né? Que precisam que a democracia funcione plenamente. Então, eu, Joyce, preciso me posicionar contra o fascismo. Porque o fascismo exclui principalmente aqueles que estão atrás de mim, que deveriam ser meus pares, que deveriam estar ao meu lado, né? Então, se posicionar, falar que eu sou contra o fascismo, eu preciso, ainda mais como cientista política, né? Eu preciso falar que eu sou contra o fascismo. O papo tá uma delícia, eu teria mais, assim, pelo menos 150 perguntas para fazer, a gente ficaria até semana que vem aqui no mínimo, né, conversando. Eu vou pedir para vocês, para a gente concluir nossa fala, né, fazer as considerações finais, e a gente sempre pede para se você tem uma indicação, né, se vocês tiverem uma indicação, pode ser de livro, pode ser de filme, pode ser de qualquer outra coisa, para a gente ampliar aí, porque a nossa intenção é sempre introduzir o assunto e que as pessoas possam, a partir daí, pesquisar, né? Se interessar, estudar e se aprofundar mais no tema. Então, só concluindo aqui minha fala, eu acho que de tudo que vocês falaram, eu fico sempre com a impressão, muito pensando nisso, de ressaltar o quanto ser antifascista também inclui ser anti qualquer forma de violência, né? Eu sou psicóloga e aí essa semana teve muito nosso posicionamento da psicologia, né, como antifascista. Só que eu falei, gente, é um posicionamento que eu estou fazendo, mas eu não deveria precisar fazer. Porque se você encontrar algum psicólogo que se posicione como fascista, é bom denunciar, né, para os órgãos competentes. Porque, assim, um psicólogo, a gente tem no nosso código de ética que a gente tem que lutar e não aceitar e combater toda forma de violência, opressão, etc. Então, é um posicionamento que a gente não... Né? É óbvio, e assim dentro de todas as profissões, mas assim, a gente que trabalha com direitos humanos, enfim. Então, assim, a gente tem que lembrar sempre que dentro de ser antifascista, né, por toda a fala de vocês, algo que eu venho sempre pensando, não dá para eu ser antifascista e não ser antirracista. Não dá para eu ser antifascista e apoiar o machismo, não questionar e tentar lutar contra o fim do patriarcado, ter pelo menos críticas severas ao capitalismo, né? Então, combater todas as formas de opressão, porque senão às vezes fica uma coisa de não, eu sou antifascista porque eu não concordo com o que o Bolsonaro está falando agora, mas não vem o combo junto, o quanto que a gente tem que lutar contra todas as formas de violência e opressão. Enfim, então acho que isso que eu fico pensando mais para a gente conscientizar nesse sentido, não ser um posicionamento vazio, ser sempre um posicionamento acompanhado de atitude, acompanhado de luta, né? Não só postar uma coisinha e já se retirar. Lutar todos os dias, né, contra todas as formas de violência. E se posicionar, que é algo importantíssimo. E a minha indicação, eu vou indicar duas coisas. Primeiro, eu queria indicar um filme que eu gosto muito, e tem um livro também que chama A Onda, que ele fala muito sobre o fascismo, né, de uma maneira bem compreensível, um experimento, enfim. Não vou ficar dando spoiler, vocês vão lá dar uma olhadinha. É bem fácil de achar. E também queria indicar, inclusive a gente indicou essa semana lá no nosso Instagram do Entre Elas, o curso que a Formação Castro Alves está dando para entender o fascismo, como ser antifascista. Os cursos deles estão maravilhosos, também tem um curso sobre feminismo e um curso para entender o Brasil e o mundo, né, fazendo uma retomada histórica. Eu estou fazendo todos, estou amando, e são cursos gratuitos com professores renomadíssimos, então queria fazer essas duas indicações. Eu queria indicar um livrinho que ele se chama
Antifa, da coleção Slam. É esse aqui, ó. Vou mostrar aqui. Esse aqui tá meio escurinho. Mas ele é um livro bem legal. Ele é da editora Autonomia Libertária. E é um compilado de slams que falam sobre o antifascismo. E, para mim, a melhor forma de você ir conhecendo o antifascismo é com a luta de base, com as pessoas marginalizadas, que estão, sim, na frente dessa luta. Nada melhor do que ler esses poemas e ver o que é, entender como é que é essa ação antifascista. Assim. Então, eu recomendo muito o livro do Humberto Dantas, Educação Política, Sugestões de Ação a partir da nossa atuação. Sobretudo o capítulo 2, em que a gente tem ali um capítulo só sobre cidadania, sobre o que é ser cidadão dentro da democracia, mas eu recomendo que é uma leitura assim, ótima, prazerosa, cheia de ilustrações, de outras ótimas dicas. Assim, e acho que bate bem nessa tecla de que democracia, se a gente está combinando democracia com ideais fascistas, a gente não está mais em uma democracia, né? Ou não é possível mais estar dentro de uma democracia porque os valores não são os mesmos. A minha dica vai ser, acho que hoje vai ser o dia que eu mais tenho dica, porque eu acho que qualquer coisa que a gente vai ser anti a qualquer coisa, a gente precisa estudar bastante, estudar a única coisa que vai tirar a gente desse obscurantismo. Então, bom, primeiro, autonomia literária, não poderia deixar de indicar os meninos, Cauê, todo mundo lá da autonomia literária, que são incríveis. Esse manual Antifá é uma leitura super fácil, eu sei que às vezes dá um pouquinho de medo, mas assim, é uma leitura gostosa e fácil. E na sequência, esse debate das críticas da esquerda, eu, felizmente, estou inserida ali no núcleo da esquerda que faz muitas críticas ao governo Lula e Dilma. E aí eu vou indicar esse livro da Sabrina Fernandes, Sintomas Mórbidos, que ele fala bastante das manifestações de 2013, o perigo da despolitização, essa história de nem esquerda nem direita. Não é uma leitura tão fácil assim, é uma leitura para a gente ler, pausar, fazer anotação, tem coisa que eu não sei, vou atrás. Ele casa muito com os vídeos que ela tem no YouTube, então isso acaba tornando a leitura um pouco mais fluida. E se a gente está falando de racismo, né, a gente está aqui pós todos esses acontecimentos, se posicionar. Eu queria fazer 2 indicações em relação a isso. A primeira é Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. É um livro também super fácil a leitura, vale muito a pena para a gente entender o nosso papel, o que é o racismo estrutural e como que a gente combate, porque é isso, racismo e fascismo a gente não discute, a gente combate. Então, esse livro é ótimo. E aí, a última, prometo, a gente tem que lembrar que a polícia no Brasil mata 5 vezes mais do que a polícia nos Estados Unidos. Então, a gente tem que repensar essa herança que a gente teve da ditadura. Então, eu indico esse aqui, ó, Desmilitarizar. Ele é ótimo, tem podcast dele. Não lembro quem é o cara. É um cara que saiu do Justificando e criou aí um canal no YouTube. Essas são as minhas indicações e a minha consideração final não poderia ser outra, além de, gente, se posicione. Se tudo isso que aconteceu nos últimos dias na rede te fez criar esse alerta, a luzinha vermelha acendeu e falou, pera, não posso ser a favor disso, vem para o nosso lado, vem ler, vem se desconstruir. Desconstrução dói, machuca, faz a gente ter vontade de sair sempre, mas é o único lugar que a gente pode encontrar respaldo para que isso aconteça. A Joyce falou uma coisa que eu acho muito importante. A construção da democracia, ela não é só no voto. E eu falo isso sempre, quem me acompanha sabe. É participar de audiência pública, é participar da reunião do condomínio, é participar dos debates, né? Toda vez que a gente se cala de uma situação de opressão, a gente automaticamente está do lado do opressor. Então, a gente tem que se posicionar o tempo todo em relação a tudo. Piada machista, racista, homofóbica, grupo do WhatsApp. Se a gente não conseguir dialogar, a gente já falhou como ser humano, né? É isso que difere a gente de qualquer outra espécie, a capacidade de dialogar. Então, a gente realmente precisa conseguir acessar esses lugares de diálogo. Eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui. Eu não consigo não encerrar esse vídeo
sem deixar minha solidariedade à mãe do João Miguel, que foi eu não posso nem falar, é de uma crueldade sem tamanho, me solidarizar com essa mãe, porque é absurdo, a gente tá vendo claramente uma atitude racista. Eu não consigo imaginar uma criança de 5 anos, branca, filha do vizinho, sendo colocada num elevador para lidar com a sorte, boa sorte, acha aí sua mãe. Então, acho que todas as vezes que a gente tem algum lugar de fala, a gente tem que se posicionar. Então, eu encerro agradecendo vocês. Mônica e Joyce, fala pra gente onde a gente encontra vocês nas redes sociais. Tô mais no Instagram, sim. Eu tô como @Mônica Tortoretti, que é com 2 T's e um E no final. E mês que vem eu vou lançar um podcast com um amigo meu. A gente vai falar sobre gênero e sexualidade, se alguém tiver interesse. O nosso canal se chama Não Recomendado. A gente vai fazer uns posts no Instagram, divulgar uns textos no Medium também. E um podcast que vai ser quinzenal, tratando sobre os temas, de modo acessível, claro. Isso é importante, gente. Se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu. Sim. A gente ainda tá com a meta de atingir os 1.000 inscritos pra gente conseguir monetizar esse rolê todo aí. Joyce, conta pra gente onde a gente te encontra. Gente, eu ainda sou um pouco tímida nas redes sociais, mas vocês podem me encontrar no meu Instagram, que é luz.joyce, com Y, ou no Facebook, só digitar lá Joyce Luz, e deve aparecer eu por lá. Eu ainda sou mais tímida, mas quem quiser me encontrar aí nos cursos sobre educação política, tem os cursos da Oficina Municipal de São Paulo, que vira e mexe eu estou por lá dando aulas sobre legislativo, sobre executivo, sobre a nossa democracia, e os cursos são gratuitos e qualquer um pode participar, então fica aberto o convite, e qualquer convite para participar de debates, diálogos, eu também sou super aberta, sempre dou um jeitinho de encaixar na agenda. Só para finalizar, também tem um podcast, outros 500 podcasts, que a gente é semanal, toda terça-feira, discutindo política loucamente, assim, todas as opiniões que a gente está engasgado, a gente solta no outros 500 sem nenhum pudor. Obrigada, gente, de verdade. Queria agradecer muito vocês pela participação, queria agradecer também ao Gustavo e ao Murilo por apresentar vocês pra gente, maravilhosas. E obrigada, sigam a gente lá no Instagram também, Coletivo Entre Elas, o meu Instagram, Natalia Marques. Sigam tudo, se inscrevam em tudo, vamos aí chover de informação boa. Obrigada, viu, gente? Até a próxima. Beijão para todo mundo.